Olá, pessoal. A gente vai dar continuidade, então, com o controle biológico, né? Esse controle tão importante para a agricultura orgânica. Então, na normativa de 2011-2014, no anexo 7, é um dos primeiros itens listados, né? Os agentes de controle biológico, tanto de pragas quanto doenças, né? O uso desses agentes de controle biológico, eles são permitidos desde que sejam autorizados pela OAC ou OCS, né, que a gente até comentou um pouquinho isso num vídeo anterior. Então, o controle biológico ele pode ser realizado de duas formas: de forma abiótica, que são os agentes, o tempo, o vento, a chuva, que faz essa regulação populacional desses insetos de forma natural, ou pode ser realizada através da regulação biótica, né? Que seriam o quê? Agentes, espécies que causam a mortalidade desses insetos. Esses agentes são chamados de quê? Inimigos naturais. Quem são os inimigos naturais, né? Podem ser predadores, né, que se alimentam de outros insetos, outros animais. Podem ser parasitoides, que depositam aqui os seus ovos, né, dentro do tecido de outros animais e as larvas se desenvolvem ali dentro. Ou parasitas, também podem colocar os ovos sobre os insetos. E também temos os entomopatógenos, né? Entomo porque eles são patógenos de inseto. Então, entomopatógenos. Quem são os entomopatógenos? Fungos, vírus e bactéria. Aqui a gente mostra um exemplo de uma vespa, a Encárcia formosa, é bem pequenininha e ela coloca os ovos dentro das ninfas da mosca branca, uma praga muito importante na agricultura que ataca diferentes tipos de cultura. Então ela deposita os ovos aqui dentro dessas ninfas e as larvas se desenvolvem aqui dentro, depois gerando outros adultos que sairão também parasitando aí outras ninfas de mosca branca. A gente tem diferentes tipos de controle biológico. O primeiro tipo é o controle biológico clássico. O que é isso? É quando a gente faz a importação de algum agente de controle biológico, alguma espécie de outro país, e faz a liberação em uma pequena quantidade por um longo período, até que se controle a praga que a gente quer controlar. Um exemplo clássico aconteceu no Brasil em 1975. Quando chegou no Brasil a traça do tomate, a tuta absoluta. É uma praga que consome a planta, é uma lagarta que consome a planta em todos os estágios de desenvolvimento. Então, consome folha, ramo e, o pior, os frutos. Então, a larva consome isso. Aqui é os ovos, esse amarelinho, são os ovos da mariposa da traça do tomate. Quando ela chegou no Brasil, ela devastou as áreas de tomate do país. E aí foi necessário fazer a introdução, a importação de um agente de controle biológico, que é essa vespa que se chama Trichogramma precioso. Essa vespa deposita os ovos no interior dos ovos da traça do tomate e as larvas se alimentam então desse ovo. Então, foi necessário fazer essa importação e essa introdução dessa vespa, porque a praga chegou no Brasil, uma praga exótica que não tinha no país. Então, a única forma de controle para o momento foi a importação da vespa. Então, isso é o controle biológico clássico, quando é necessário a gente fazer essa importação e introdução. Um exemplo que aconteceu mais recentemente, em 2013, houve a chegada da Helicover parmígera no Brasil, essa lagarta aqui, tá? Uma mariposa da família Noctuide. Então, ela chegou no Brasil também, ali na região nordeste do Brasil, depois se espalhou rapidamente, né? Chegando no centro-oeste, aqui em Goiás também, devastando as áreas de produção de algodão, de soja, principalmente na época, e depois se expandiu para várias outras culturas. Tá? É uma lagarta muito agressiva, se alimenta das folhas, dos ramos também, quando não há presença de folhas, muito agressiva. Então, o que acontece? Na época, quando ela chegou, os produtores aumentaram a intensidade de inseticida e utilizaram vários tipos de inseticida, mas não controlou essa lagarta. Então, foi necessário a importação de um vírus. Então, o controle biológico clássico. Então, nós importamos da Austrália, porque essa praga Helicobacter parmígera é de origem australiana. Nós importamos esse vírus australiano, que é o HZNPV, que é o vírus que controla essa lagarta. Então, foi aplicado nas lavouras
e resolver o problema naquele momento, então fazendo esse controle biológico clássico, tá? Vocês vão ver que o vírus, quando ele contamina a lagarta, ela fica com aspecto escuro e bem mole. Normalmente ela gruda as últimas pernas aqui abdominais e fica de cabeça para baixo, assim, pendurada na planta, tá? E aí a gente observa essa coloração gosmenta, ela fica molenga, tá? Quando fungos contaminam, a gente consegue ver o micélio do fungo, que a gente vai ver em outros slides um pouco mais para frente. O controle biológico por conservação, tá? É o controle biológico natural, extremamente importante na agricultura orgânica. O que é o objetivo desse controle? A gente realizar medidas que vão conservar os inimigos naturais na nossa área de produção, tá? Uma alternativa é o que? A própria cobertura vegetal no solo, além de inúmeros outros benefícios que vocês já viram com os colegas e vão ver na área de conservação de solo, né? É de manter a umidade do solo. Essa cobertura, ela também auxilia os inimigos naturais. É um ambiente que cria um microclima agradável para o desenvolvimento dos inimigos naturais. Eles têm um local ali para se esconder, né, sendo predadores ou parasitoides. Também beneficia o desenvolvimento de fungos por manter a umidade, de fungos benéficos, de organismos benéficos. Então, a própria cobertura vegetal é uma forma de conservação de inimigo natural na área. Uma outra forma de conservação importante na agricultura orgânica, a gente já viu um pouquinho também, é a diversidade vegetal. Quando a gente tem diversidade vegetal, a gente vai ter uma diversidade de pragas em uma população menor. E aí você vai atrair mais inimigos naturais para aquela área. Porque muitas vezes os inimigos naturais se alimentam de alguns insetos específicos. Então você tem uma vespa que parasita um inseto X, um predador que prefere uma outra praga. Então, essa diversidade vai trazer essa diversidade de inseto-praga também em menor população, porque vai ter menos cheiro atrativo para eles, e aí vai trazer os inimigos naturais e vai manter maior quantidade de inimigo natural ali, porque vai ter diversidade de praga também, tá? Os insetos se comunicam muito por cheiros, então se você tem uma diversidade vegetal, você vai ter uma confusão até ali de cheiros naquele local. Tá? E é importante a diversidade para manter inimigo natural. Uma outra forma de manter inimigo natural é colocando algumas plantas, aqui eu vou citar 2 exemplos, mas tem mais, que são atrativas a alguns inimigos naturais. Tá? Inimigos naturais nas fases adultas, como a joaninha, o crisopídeo, vai ter um vídeo que vai falar um pouco mais sobre eles. Esses inimigos naturais, eles são atraídos muito por pólen de algumas plantas. Então, o coentro é uma planta que atrai muito a joaninha. A joaninha gosta muito de se alimentar na fase adulta, também um pouco do pólen. Além dela comer insetos como pulgão, mosca branca, ela gosta muito de se alimentar de pólen, por exemplo, de coentro. Tá? O crisopídeo é um inseto também que na fase adulta ele não se alimenta de outros insetos. Ele só se alimenta de outros insetos na fase larval. Então, o crisopídeo é um inseto que ele também se alimenta muito, gosta muito de pólen de milheto. Então, tem várias outras culturas que você pode estar colocando em pontos estratégicos da sua área que vão estar atraindo inimigos naturais. Então, é extremamente importante essa conservação, tá, desses inimigos naturais na área. Um outro controle biológico que é muito usado também na agricultura orgânica e até em outros sistemas de agricultura é o controle biológico aplicado. O que é isso? Você fazer uma criação do inimigo natural em grande escala, né, em laboratórios. Hoje tem vários laboratórios no Brasil e depois se alguém quiser mais informações sobre o assunto, ou saber empresas que comercializam, que você pode pedir esses insetos e eles são entregues para você, né? Tem empresa em Goiânia que também faz essa venda desses insetos. Então, o que é o controle biológico aplicado? Você comprar um inseto ou criar um inseto e liberar uma grande quantidade na sua área. Tá? Nós temos vários exemplos de sucesso no Brasil que são muito utilizados, né? Na área de cana-de-açúcar no Brasil, é fundamental o uso de alguns parasitoides e vespas. Vocês vão ver um vídeo que eu vou postar
mostrando essas vespas que são produzidas nas usinas de cana-de-açúcar e são liberadas em grande escala para controle de pragas de cana-de-açúcar, tá? Na cana-de-açúcar é muito usado tanto vespas quanto fungos também, para o controle de várias pragas da cana-de-açúcar, que é o sistema melhor de controle para essa cultura, tá? Então, no Brasil é muito usado aqui Trichogramma precioso, tá? Igual eu falei, uma microvespa, que coloca os ovos dentro de ovos de outros insetos, principalmente de ovos de mariposas, tá? Como a lagarta do cartucho do milho, a lagarta da espiga do milho, tem Trichogramma galloi, que coloca os ovos na lagarta da broca da cana-de-açúcar, na traça do tomateiro, então para a produção de tomate em cultivo orgânico, em área de estufa ou não, a liberação de tricograma para controle da traça, que é uma das principais pragas, é muito importante. Outro controle biológico clássico aplicado é o uso de fungos em cana-de-açúcar, para a cigarrinha da cana, para a cigarrinha das pastagens, para percevejo castanho, que tem ocorrido muito em pastagem no estado de Goiás, né? Então, fazer essa aplicação. E a gente tem várias formas de comercialização desses produtos, empresas que comercializam esses produtos no Brasil. Aqui mostra, por exemplo, uma cartela que está cheia de ovinhos, e o tricograma e a vespa, ela coloca os ovos aqui sobre esses ovos, e aí depois eles são liberados aí em campo. Vai ter um vídeo que vai explicar para vocês detalhadamente essa liberação. E aqui mostra as larvas aqui da vespa, ó, saindo aqui da lagarta já morta, e as larvas então saindo para virar pupa, elas vão virar pupas e vão ser liberadas em campo no momento adequado para as vespinhas irem buscar outras lagartas. E aí no controle biológico, o que a gente usa então? Principalmente parasitoides. Parasitoides podem ser vespas ou moscas que se alimentam da parte interna ou externa da sua praga, né? Nós temos os predadores, que são o quê? Percevejos, besouros, vespas, aranhas, que se alimentam de outros insetos, das nossas pragas. E nós temos também os entomopatógenos. Quem são os entomopatógenos? São fungos, vírus e bactérias que causam danos a insetos. Então, hoje é muito usado esses dois fungos principalmente. A Bovéria baciana, que usa para controle de ácaro rajado, broca do café, gorgulho do eucalipto, mosca branca, moleque da bananeira, tá? Então, é usado para uma diversidade de pragas. A gente vê que o micélio, lá, diferente do vírus que a gente viu anteriormente, ele forma esse micélio branco aqui sobre o inseto, essa é a broca do café. E temos o Metarrhizonisopli, que é um fungo também muito usado na área de cana-de-açúcar e de pastagem, para controle de cigarrinha da cana-de-açúcar, cigarrinha da pastagem, como eu disse, percevejo castanho em área de pastagem e várias outras pragas. Aqui mostra o micélio desse fungo contaminando aí a cigarrinha da cana-de-açúcar. Bom, pessoal, é isso. Obrigada. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Eu vou postar vídeos que vão trazer maiores informações sobre parasitoides e entomopatógenos, esse controle biológico na agricultura orgânica.